E aí galera, aqui quem falou é o Budor Pedro e eu estou trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bem, algo que todo mundo bem sabe, não é novidade pra ninguém praticamente, é que Ben 10 tem brinquedos, né, produzidos pelas duas empresas contratadas pela Cartoon, a Bandai, que produziu os brinquedos do clássico, do Força, do Supremacia e do Omniverse, e a Playmates Toys, que substituiu a Bandai, que a Cartoon Network tinha demitido de produzir os brinquedos de Ben 10, que produziu os brinquedos do reboot. E bom, e com isso, obviamente, que vai ter alguns projetos aí, seja da Bandai ou da Playmates Toys, que foram cancelados no meio da produção. Sejam eles, assim, que estavam sendo produzidos, mas no final das contas foram cancelados, por causa talvez da Cartoon ter demitido a Bandai da produção ou algo assim. Ou que estavam prontos, só que porém por alguma razão nunca foram lançados, e nós só sabemos da existência deles por causa das feiras de brinquedos, que pra quem não sabe teve feiras de brinquedos, no qual a gente viu os brinquedos novos de Ben 10, tanto que de lá a gente descobriu muita coisa que iria acontecer nas séries, especialmente o reboot. E bom, e com isso eu decidi reunir aqui todos os brinquedos cancelados de Ben 10. Lembrando que os brinquedos que eu vou falar aqui são os brinquedos que a gente sabe que iriam ser lançados, mas no final das contas foram cancelados. Seja conformados por feiras de brinquedos, seja conformado pelo Derek, já que ele ajudou a Bandai na produção dos brinquedos, porque ele é um grande colecionador de brinquedos e ele fez alguns desenhos para que a Bandai se baseie para fazer os brinquedos, por exemplo, o rosto do Espantoide, ou que foi vazado aí o protótipo ou algo assim. E bom, e deixado isso claro, bora começar aqui com o vídeo. Bom, vamos começar aqui com a Bandai. E bom, a Bandai pelo menos confirmadamente só teve brinquedos cancelados da parte do Omniverse, pelo menos dos que eu encontrei. Do Supremacia, do Clássico e do Força Alienígena não teve. A maioria dos brinquedos cancelados do Omniverse muito provavelmente se deve por conta da demissão da Bandai e da Cartoon Network da produção de brinquedos aí de Ben 10. Alguns deles até chegaram a ver a luz do dia nas feiras de brinquedo, mas a maioria deles só sabemos por causa dos protótipos, ou porque o Derek disse que nós iríamos ter brinquedos deles. Mas bem, deixado isso claro, vamos começar agora com o primeiro, que temos duas figuras dele confirmado, que é o Mega Horus. Bem, o Mega Horus ele teve duas figuras. A primeira é uma figura de batalha, que é essa figura aí, no qual é o Mega Horus numa pose que os seus olhos iriam brilhar. Ele praticamente seria a mesma coisa dos outros da sua coleção, que praticamente só brilham, por exemplo o diamante. Ele iria brilhar os olhos, só que porém a gente só viu ele na feira de brinquedos, tanto que a gente só viu ele nessa pose e não sabemos se ele iria se mexer. Bom, o segundo é o protótipo. Esse protótipo que nós vemos é da figura convencional do Mega Horus, no caso a Action Figure. E bom, em resumo ele seria uma figura convencional do Mega Horus, não faria nada demais a não ser mexer os braços e as pernas, e talvez vir com um acessório. Bom, outro que também tivemos o protótipo divulgado é o Ultra T, novamente uma Action Figure. E bom, a gente pode ver que ele iria ser o mesmo design do Ben de 16 anos, não o Ben de 11 anos, com o Omnitrix no olho e tal. Bom, o outro é o Ratch. Dessa vez o Ratch ele não iria ter a roupa de Omniverse, aquela roupa de lutador, graças a Deus. No final dos contos ele ia ser convencionalmente sem roupa, né? E bom, nós não sabemos se ele iria vir acessório ou nada, já que a gente só tem acesso ao protótipo. O outro é o XRL8, que bem, a gente não sabe se esse XRL8 iria ser o mesmo do Ben de 11 anos ou se iria ser o do Ben de 16 anos, já que afinal de contas os dois são a mesma coisa, a única coisa que muda é a cor da faixa do peito, que o de 11 anos é branco e o de 16 é verde, mas enfim, no final dos contos ele foi cancelado, né? Bom, o próximo é um que me deixou bem decepcionado, que é o Vilgax. Bem, ele me deixou decepcionado porque se a gente for ver as outras coleções da franquia Ben 10, a gente pode ver que o Vilgax ele é um dos poucos personagens que tem figura aí de ação em todas as franquias. No clássico, ele tem a sua versão lá do primeiro episódio do clássico, de alguns flashbacks do passado. Ele também tem a figura transparente dele, que é praticamente ele ao decorrer da série, depois da batalha dele contra a Chilene lá no primeiro episódio, quando ele se regenerou. No Força Alienígena ele não teve, mas em compensação no Supremacia ele teve, que né, não é nada demais, é a mesma coisa. E no Reboot ele também teve, inclusive ele também teve minifigure. E bom, ou seja, só faltava ter um Vilgax do Omniverse, que aí o Vilgax teria brinquedos aí de todas as séries.
E a gente até pode ver esse protótipo. No entanto, infelizmente esse boneco do Vilgax acabou sendo cancelado, o que na minha opinião é uma pena. Eu queria muito ver um brinquedo aí do Vilgax do Omniverse e assim o Vilgax ter brinquedos de todas as séries de Ben 10. Bom, outro que foi nos confirmado numa feira de brinquedos é essa figura do Mauer grande. A gente pode ver que essa figura iria se basear no Mauer lá no episódio Confronto parte 2 lá do Omniverse. E bom, o motivo dele ser cancelado talvez seja porque essa versão do Mauer gigante só apareceu em um único episódio. Só que claro, nada confirmado. A única coisa que sabemos é que a figura existe, pelo menos, que a gente viu na feira de brinquedos. E bom, em compensação, pelo menos temos a figura que viu a luz do dia do Mauer aí na sua forma convencional. Bom, outro que só teve o protótipo divulgado é o Cavaleiro Vermelho. Para quem não sabe quem é esse Cavaleiro Vermelho, ele é o robô cavaleiro lá dos Cavaleiros Eternos que apareceu no clássico no episódio Ben 10 vs 10 Negativos, parte 1 e 2, e que apareceu de novo no Omniverse. Sinceramente, de todos aqui, ele na minha opinião era o que menos merecia um brinquedo, então eu entendo da Bandai ter cancelado esse brinquedo. Bom, outro que também foi cancelado é o Insectoid de 11 anos. Bom, eu não achei uma arte ilustrativa dele, mas de qualquer forma, a única coisa que é confirmada é que nós iríamos ter um brinquedo aí do Insectoid no Omniverse, que acabou sendo infelizmente cancelado. E para fechar aqui a coleção da Bandai, eu queria falar do último que deixou bem triste o fato de nunca ter sido lançado, é o do Ben 10.000. Cara, é uma figura do Ben 10.000 de Omniverse, que iria vir com essa minifigure aí do Bigotoid meio roxo. E bom, eu fiquei triste com o fato que essa figura foi cancelada, porque ela estava pronta. A gente pode ver nessa imagem ilustrativa que a Bandai já tinha pintado, já tinha colocado embalagem pronto para lançar, mas infelizmente foi cancelado, o que é uma tristeza, pois afinal de contas o Ben 10.000 nunca teve um brinquedo, tipo nem no clássico, já que ele apareceu 2 vezes, nem no Supremacia, que ele só apareceu uma vez, e muito menos no Reboot, que ele apareceu no final da série. Ou seja, ver uma figura do Ben 10.000, especialmente de Omniverse, que apareceu várias vezes no Omniverse, seria muito top, mas infelizmente ele foi cancelado. E bem, nós só temos essa arte ilustrativa, e é de certa forma engraçado ele ter sido cancelado, pois afinal de contas o motivo do Ben 10.000 de Omniverse usar fusões é porque eles queriam se apegar não só ao episódio lá do clássico, né, o Dr. Animal e o Raio Mutante, como também porque eles não queriam ficar fazendo muitos aliens para vender muitos brinquedos, então eles só quiseram repetir os aliens para vender brinquedos ainda. Então isso foi meio que burrice da parte da Bandai. Bom, agora indo para parte da Playmaster Toys, que são os brinquedos do Reboot. Bem, eu conheço praticamente todos eles, eu me lembro da época em que a Playmaster Toys sempre fazia uma feira de brinquedos, aí eu sempre ficava ligado nas notícias dessas feiras de brinquedo para saber o que iria acontecer na próxima temporada. Mas enfim, primeiramente são os brinquedos da segunda temporada, onde lá a gente viu pela primeira vez a Ponte de Curiosidade e o Choque Rochoso, que na época a gente nem tinha nome confirmado, só foi nos confirmado mais tarde. Mas enfim, o primeiro é o Minotauro. Ele iria vir junto com o Dr. Animal, no qual iria vir com 2 figurinhas bônus, no caso o Astrodactyl, que foi o que viu a luz do dia que temos, que se você comprar o brinquedo, que é o meu caso, e o Minotauro. Só que o Minotauro acabou sendo cancelado e no final das contas nunca foi visto a luz do dia. Só temos essa imagem que foi divulgada pela Ben 10 Extranet. Bom, agora os Omnitunados, a gente iria ter todos os Omnitunados praticamente, mas porém parte deles acabaram sendo cancelados, e dentre eles estavam o Cipó Selvagem Omnitunado, o Insectoid Omnitunado e o Massa Cinzenta Omnitunado. Particularmente, eu até que gostei das 3 figuras, iria ser bem legal a gente ver elas, e não se sabe ao certo porque foram canceladas, né, nunca foi lançadas. Bem, nós não sabemos o porquê que eles foram cancelados. Bom, outro aqui que foi cancelado é o Crab. A gente teve a figura dele confirmada ainda na feira de brinquedos da época da segunda temporada. E bom, nós iríamos ter esse brinquedo. E com certeza o motivo da Playmaster Toys ter cancelado a figura do Crab é porque ele apareceu bem poucas vezes no Reboot. Ele só apareceu no episódio Omnigano, tanto que a figura dele foi confirmada depois do episódio Omnigano. E mais tarde na segunda temporada, só uma vez aliás. Na terceira temporada, se não me engano, também
também uma vez, e depois disso ele só apareceu pela última vez na quarta temporada, se eu não me engano. E bom, e isso é um número bem pequeno de aparições, deve ser bem por isso que a Playmaster Toys cancelou esse brinquedo do Crab. Bom, outro aqui que foi um que na época me deixou muito hypado e que atualmente até fico bem decepcionado por nunca ter visto a luz no dia, foi o Alta Sobrecarga. Cara, eu me lembro que na época que o Alta Sobrecarga tinha sido anunciado na feira de brinquedos, eu tinha ficado hypado. Eu pensava que o Alta Sobrecarga iria ser o novo vilão principal do reboot, que iria substituir o Vilgax, ia ser o vilão principal da terceira temporada e tal, pra no final das contas ele só aparecer nos últimos episódios e só ser brevemente mencionado depois. Mas bem, a figura dele a gente viu na feira de brinquedos, foi a primeira vez que a gente viu o líder do Império Fulmine, junto aí com a figura do Glitch e também da figura do Ben Patinador, duas figuras que nos revelaram bastante coisa para a segunda temporada também. E bom, em resumo, seria praticamente a figura do Alta Sobrecarga que iria vir com um tipo de cajado ou cetro, sei lá. Mas enfim, isso nem sequer estava no desenho. E é uma tristeza isso aí nunca ter visto a luz do dia. Agora indo para a quarta temporada, temos o brinquedo do Hatchel Mini Kicks. Esse aqui tinha sido nos confirmado numa feira de brinquedo e tinha previsão de lançamento pela Playmaster Toys, tanto que ele já tinha até arte oficial sem ser na feira de brinquedo. Só que ele infelizmente foi cancelado. Não sabemos porque que ele nunca foi lançado, mas é bem provável que é porque o Hatchel Mini Kicks apareceu bem pouco no desenho. Tanto que as únicas vezes que ele apareceu a gente nem viu ele de verdade. A gente só viu ele no ponto de vista do Ben, ou na história que o Ben contava, ou com outro design. E talvez seja por isso que a Playmaster Toys cancelou. Sem falar que a figura também estava com esse erro no peito, no qual o seu Omnitrix não estava com a mesma coisa do Omnitrix dos outros Omnikicks, que era um Omnitrix virado, e sim que era o Omnitrix do Kevin pintado de verde. Talvez esse seja outro motivo para o brinquedo ter sido cancelado, porque a Playmaster Toys não conseguiu trocar para o Omnitrix convencional dos Omnikicks e decidiu só cancelar mesmo. Bom, também temos os brinquedos dos aliens do Kevin, que no caso foi o Contracorrente, que é a versão do Enxurrada do Kevin, e do Quadrisoco. E eu me lembro que na época em que eles foram anunciados, o Liquinzinho, sim, o próprio, tinha hypado bastante para comprar eles. Eu mesmo também tinha gostado deles e queria comprar. Só uma pena que foram cancelados e atualmente só temos bem poucos brinquedos dos aliens do Kevin. Bom, e para fechar temos dois que foram confirmados que iriam ter, mas no final das contas nunca teve e nunca sequer tivemos uma imagem ilustrativa deles, que é o Arraia Jato. Sim, o Arraia Jato iria ter um brinquedo, e o Alien X. Pois é, e é bem provável que o motivo do Alien X ter sido cancelado ou é para não dar spoiler para a quinta temporada, o que seria uma perca de tempo, levando em consideração que todos aqui deram spoilers da temporada, e também do fato que o Alien X do reboot só apareceu uma vez mesmo. Ainda temos também brinquedos equivalentes de outras linhas de brinquedos aí do reboot. Por exemplo, nós íamos ter o Enxurrada com veículo, que é essa nave, que seria da coleção aí de veículos, no qual é composta pelo Chama e o Diamante. Infelizmente ele foi cancelado. Eu me lembro que na época eu tava hypado por causa desse Enxurrada também para a segunda temporada. E é bem provável que o motivo do cancelamento foi o fato de que o Enxurrada mais tarde, porque essa linha de brinquedos só foi lançada na época da terceira temporada, saiu do Omnitrix. E por falar em fora do Omnitrix, também tem a coleção de brinquedos fora do Omnitrix. Para quem não sabe o que é essa linha de bonecos, a Playmaster Toys fez brinquedos pegando alguns bonecos dos aliens do reboot e pintando de verde e deixando transparente, com o título Fora do Omnitrix. Até surgiu umas teorias na época que esses brinquedos foram lançados, dizendo que a terceira temporada ia abordar um negócio dos aliens que o Ben perdeu com o tempo voltarem, estando verdes e transparentes por causa dessa linha de brinquedos, mas no final das contas não, esses brinquedos não são nada, são só brinquedos transparentes e verdes que a Playmaster Toys fez, e confirmadamente os aliens que o Ben perdeu com o tempo, menos o Ultra T, estão ainda no Omnitrix, estão bloqueados. Mas enfim, teve brinquedos cancelados nessa linha de bonecos, que foi o boneco do Bala de Canhão, o boneco do Quatro Braços, o boneco do XR8 e um boneco que a gente só viu na feira de brinquedos do Cipó Selvagem. Bom, outro também seria a fusão do Ultra T com o Arraia Jato. E bom, esses aí eu já falei em vídeo, lá na lista dos aliens não canônicos. E bom, é bem provável que o motivo dele ter sido cancelado foi justamente porque a figura do Arraia Jato tinha sido cancelada. E não faria sentido lançar uma figura de fusão do Arraia Jato com o Ultra T sem nem sequer ter sido lançada a figura do Arraia Jato em si.
Bom, também iríamos ter Omni lançadores, que são esses Omnitrix que lançam figuras, que a gente até teve da terceira e da segunda temporada, mas a gente não teve esses que estão na tela, que só foram nos mostrar em feira de brinquedos. Também iríamos ter figuras de fusão, figuras essas que faziam parte daquela coleção de fusão do reboot. Em resumo, eram os alienígenas da terceira temporada e o alienígena que não estava incluído na segunda temporada, no caso Ultra T, Enormossauro, Rat e Tapinha. É bem provável que a Planet Toys tenha cancelado isso porque eles não queriam continuar essa coleção ou algo assim. Bom, também temos dois Omnitrix Alktok aí da terceira temporada. Eu lembro que esses Alktoks foram a primeira coisa que a gente viu do Omnitrix da terceira temporada do reboot. E bom, e para fechar temos um playset de Alien World, no qual seria um tipo de playset daqueles que nem o Omnitrix, que a gente pode fazer por dentro, que seria dos mundos dos alienígenas, no qual a gente brincaria com as figuras do reboot, mas né, foi cancelado. Também iríamos ter figuras de pelúcia, e esses aqui até que são bem bonitinhos, eu gostaria de ter um em casa. E bom, esse foi o vídeo. Essas foram todas as figuras, esses foram todos os brinquedos confirmadamente cancelados de Ben 10. Claro que pode ter vários outros que ou eu esqueci do vídeo porque eu não encontrei eles, ou que iam ter, só que porém, né, ou que existem, mas porém ninguém nunca teve acesso a algum link ou algo assim, não teve confirmação. Mas enfim, obrigado por terem assistido, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscrevam no canal, valeus e fui.